extraído da coleção de livros intitulada de O Livro do Corretor de Imóveis, de Augusto Rastenreiter. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar num assunto, bem comum e até perigoso no Brasil, aqueles imóveis sem escritura pública, registrada direitinho. Uma coisa que deixa muita gente numa insegurança jurídica danada, né? Para essa conversa, a gente está se baseando em vários materiais, tipo um guia de estudo sobre o tema, umas análises legais e também documentos específicos sobre como regularizar imóveis por aqui. O nosso objetivo, então, é entender melhor por que, afinal, tem tanto imóvel nessa situação? Quais são os riscos de verdade para quem tem um bem assim? E, claro, que caminhos existem para conseguir a segurança jurídica da propriedade? Vamos focar bem nas consequências práticas e naqueles princípios legais mais importantes. Ok, então, vamos começar pelo básico do básico. Qual é, assim, a única forma legal definitiva mesmo para alguém se tornar dono de um imóvel no Brasil? Olha, a única forma que a lei reconhece é a escritura pública de compra e venda que você faz lá no cartório de notas. Mas veja bem, só isso não adianta. É fundamental, obrigatório mesmo, registrar essa escritura na matrícula do imóvel, e isso é feito no cartório de registro de imóveis da região onde fica o imóvel. Sem esse registro, a transferência da propriedade não acontece legalmente. O comprador não vira dono perante a lei, perante terceiros. Certo. Então a escritura é o ato, o papel, digamos, mas é o registro na matrícula que bate o martelo, que consolida a propriedade. E qual a diferença na prática mesmo entre ser só o possuidor, o dono de fato, e ser o proprietário legal, com tudo nos conformes? Essa diferença é crucial, sabe? Sem o registro, o comprador, para a lei, ele é só um possuidor. Ele ocupa, ele usa o bem, tem a posse física, ou assim, no máximo, ele tem um direito de cobrar do vendedor um crédito. Agora, o proprietário legal mesmo, para todos os efeitos, continua sendo quem está lá no nome na matrícula do imóvel. A matrícula funciona como se fosse, sei lá, o RG do imóvel, né? O histórico oficial, público. É aí que entram aqueles princípios da publicidade e da fé pública registral. O que está na matrícula, em princípio, é a verdade legal sobre o imóvel. Entendi, a diferença legal, faz sentido. Mas o que leva essa situação de irregularidade a ser tão comum, tão espalhada? Imagino que não seja um motivo só, né? Não, de jeito nenhum. São várias causas juntas. A gente tem um histórico de ocupação, de crescimento das cidades, e até no campo, que muitas vezes aconteceu meio informalmente, sem acompanhar a papelada, a formalização, e aí muitas vendas foram feitas só com um contrato de gaveta, sabe? Aqueles contratos particulares que até valem entre as partes, mas não perante terceiros. Não tem força contra todo mundo. Imagino que o custo também seja uma barreira. E tanto, né? Com certeza, os custos pesam muito. Tem as taxas de cartório, tem os impostos, como o ITBI, que é o imposto municipal para transmitir o imóvel na compra, e às vezes, pro vendedor, ainda tem o imposto de renda sobre o ganho de capital. Aí você junta isso com a burocracia, que pode ser bem complexa, e muita gente nem sabe direito como fazer. E claro, muitas vezes o próprio imóvel já tem pendências, né? Uma construção que não foi averbada na matrícula, dívida de IPTU ou de ITR, se for rural, várias coisinhas. Nossa, é um monte de coisa mesmo. Diante desse cenário todo, quais são os perigos reais, concretos, para quem está morando ou comprou um imóvel sem ter esse registro no nome? Os riscos são bem sérios. O mais básico, o fundamental, é esse: você não ser o dono legal. Isso abre margem para uma coisa chamada dupla venda. Imagina, o proprietário que ainda está na matrícula vende o mesmo imóvel para outra pessoa. Se essa segunda pessoa registrar primeiro, ela vira dona, mesmo que eu já tenha pago e esteja morando lá há anos. Exatamente. Quem registra primeiro, de boa fé, leva. É assustador, mas é o que a lei diz em muitos casos. Essa questão da dupla venda é um pesadelo. Caramba! Que situação! E que outros riscos tem além desse? Bom, tem o risco de penhora. O imóvel pode ser usado para pagar dívidas daquela pessoa que ainda consta como proprietária na matrícula, mesmo que ela já tenha vendido a posse para você. Outra coisa, conseguir crédito, financiamento no banco. Fica extremamente difícil. O banco quer garantia.
E a garantia principal é a matrícula regularizada. Fora os problemas para tirar licença de construção, alvará para negócio, complicações enormes e custos extras em inventário, herança, o imóvel desvaloriza, fica difícil vender depois e, claro, você fica sempre vulnerável a disputas de posse com vizinhos ou até com o antigo dono. A lista de problemas é longa mesmo, hein? Mas não é um beco sem saída total, né? Existem formas de tentar regularizar isso, certo? Felizmente, sim, existem ferramentas legais para isso. Uma das mais conhecidas é a usucapião. É quando você consegue a propriedade por ter a posse por um tempo longo. Pode variar aí de 2 a 15 anos, depende do tipo de usucapião, da situação, mas essa posse tem que ser contínua, sem ninguém contestar e, importante, com a intenção de ser dono, o tal animus domini. Dá para fazer pela justiça ou, em alguns casos, direto no cartório, que é mais rápido. Usucapião, já ouvi falar. E tem mais alguma coisa? Tem sim. Tem a adjudicação compulsória. Essa é uma ação na justiça para quando você pagou tudo certinho no contrato de compra e venda, mas o vendedor, por algum motivo, não quer ou não pode passar a escritura definitiva. Entendi. E aquelas regularizações mais coletivas, digamos? Isso. Aí entra a REURB, que é a Regularização Fundiária Urbana, criada por uma lei de 2017. É um conjunto de medidas bem amplo para regularizar assentamentos informais nas cidades, com um papel forte dos municípios. E também existem programas para a área rural e a retificação de registro, que serve para corrigir erros que possam existir na matrícula. Ok. Então, juntando tudo isso, qual seria a recomendação prática para quem está vivendo essa situação ou talvez pensando em comprar um imóvel que está com a papelada pendente? Olha, o passo número 1, fundamental mesmo, antes de fechar qualquer negócio com imóvel irregular, é buscar ajuda especializada. Não dá para encarar esses riscos todos sem orientação, sabe? É muito arriscado. E que tipo de profissional seria esse? Quem pode ajudar? Um advogado que seja especialista em direito imobiliário, ou então um profissional qualificado dessa área, um bom gestor imobiliário talvez. Eles podem fazer uma análise completa, tipo uma auditoria jurídica mesmo, da situação do imóvel, do vendedor, avaliar os riscos e indicar qual o melhor caminho, o mais seguro, para tentar a regularização e proteger o patrimônio da pessoa. Fica bem claro que a escritura registrada não é só um papel, uma formalidade. É a essência da segurança de ter um imóvel no Brasil. Deixar isso de lado é comprar um risco enorme. Exatamente. E isso até deixa a gente pensando, né? Apesar de existirem essas ferramentas que a gente falou, o Zocapião, a REURB, a informalidade continua sendo um problema gigantesco no país. Que fatores mais profundos, talvez estruturais, econômicos, sociais, até a própria burocracia, precisariam ser mexidos, sabe? Atacados na raiz, para além de resolver caso a caso, para realmente diminuir esse problema da irregularidade de terras e imóveis no Brasil. Fica aí uma reflexão.